Boa noite, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça na sua paz. Eu recebi uma ligação alguns anos atrás que eu tivesse um comportamento fraterno, disponível para aquele momento, porque naquela época nós ainda estávamos na atividade profissional. E o telefone toca. Paulo, era possível você sair agora do seu trabalho para fazer uma visita fraterna na casa de uma família que houve um acidente e o casal perdera 5 filhos. Neste exato momento, os caixões já estão indo para lá e os cadáveres também dentro deles. Aí eu perguntei para essa minha amiga: o que é que eu vou fazer? Você já imaginou a dor que está aquela família? Mas Paulo, é uma visita fraterna, não custa nada. Ela foi lá, me apanhou e nós fomos. Imagine só o ambiente como não estava. Nos deparamos com um casal de mãos dadas, olhando para os 5 filhos mortos. Foi a cena que mais me impactou naquela tarde. Todo mundo ali estava em estado de tristeza, melancolia. As pessoas estavam angustiosas. Já não tinham as lágrimas, porque a dor íntima sugara quase toda em sua totalidade. Eu cheguei lá, fui apresentado para o casal, que me olhou e disseram-me o seguinte: você está vendo, né? O que aconteceu? Eu estou. Mas eu posso lhe dar um abraço? Isso para a mãe. Pode, meu filho. Dei-lhe um abraço e me aproximei do pai. Posso também lhe dar um abraço? Pode. Porque no abraço você pode consolar uma pessoa. Quando esse abraço é sincero, quando a tua fraternidade é latente. Porque os estudiosos do comportamento, a ciência médica está descobrindo agora que nós somos pura energia e transmitimos isso para as pessoas no aperto de mão, no abraço e um beijo. Porque nós estamos fervendo de saúde ou de enfermidade, de equilíbrio psíquico, ou então estamos ainda naquela vivência que cada dia que passa aumenta mais, as distonias mentais, do desequilíbrio humano. E eu peguei e sentei, e falando com as entidades amigas: meus irmãos, eu estou em apuros. O que é que eu posso dizer? Diante de tanta dor, o que é que eu posso dizer para consolar esse casal e os circunstantes? Mas de repente vai vindo aquilo que você pede. Porque Jesus nos recomendou que pedíssemos, que nós seríamos ouvidos, que batêssemos a sua porta
que ela seria aberta, que buscássemos, queríamos achar. Mas para isso nós temos que ser também verdadeiramente fraternos. Porque senão a resposta não vem. A porta não se abre. E eu me lembrei naquele momento. Me levantei daquela mulher que foi levada para ver o filho crucificado, Maria. Dá para imaginar o choque fraterno? Olhando para o filho que foi tão fraterno, não só para aquele povo daquela época, mas também para o povo de hoje, que infelizmente a maioria não conhece Jesus. Temos conhecimento de algumas histórias, de alguns livros, mas a nossa fraternidade íntima não conhecemos, porque na hora da nossa vivência ele não está, porque nos falta tato, sensibilidade para percebermos se ele está ou não presente na nossa vida diária. E eu falei para aquele povo que estava lá: imagine o semblante de uma mãe, o seu olhar, que João teve que ampará-la, porque o choque emocional foi muito grande, porque Jesus estava esfolado vivo, silencioso. Fizeram um estudo sobre o seu sofrimento até a morte, porque os romanos sabiam torturar. Porque antes de Jesus, muitas cruzes foram erguidas, muitos foram crucificados, mas a lei da época era se quebrar as pernas, para que à noite alguém não viesse roubar ou facilitar a fuga do criminoso. Mas será porque Jesus morreu? E porque as pernas daqueles ladrões foram quebradas e a dele não? Porque ele recebeu todo o rigor da lei, da falta de fraternidade de cada um, colocar a sua violência de dentro para fora, para castigá-lo muito mais. Ele já estava em seus momentos finais e começou a delirar, porque já estava vendo o céu que desceu naquele momento para então receber o vencedor do mundo. E como ele disse: eu venci o mundo. E ele partiu. E quando eu falei isso para aquele casal, aquele casal se desligou dos 5 cadáveres dos filhos. E perguntei então para os circunstantes: para onde será que foi Jesus? Ele foi para o céu ou continuou na terra? A sua abnegação era tanta como estava ali, que ele nem se recordou do que fizeram com ele. Ele foi em direção a Judas, mostrar o quanto o amava, porque então Judas já se suicidara. E Judas foi em direção às trevas. Ele foi até lá abraçar o amigo.
colocou então dentro de si o alto amor, que é quando você supera todas as suas dificuldades e obstáculos, para então verdadeiramente se conhecer, como na lição, e conhecer as dores dos seus próximos, mais próximos. E peço permissão aqui à direção da casa para narrar a experiência que eu tive ao vivo. A São Luís do Maranhão. Há 9 anos que eu não vim aqui. Mas de tudo que nós fizemos, que fomos em rádios, televisão, onde o Silvio nos levou, divulgar nossa atividade da noite, fomos em outras casas espíritas, falamos, mas o maior eco de fraternidade, de abnegação e do alto amor foi na Lavando Almas. Isso eu vou contar para os meus amigos em Brasília. Porque é fácil quando a argamassa está lapidada. Ao adentrarmos numa casa espírita e está tudo em ordem. Mas quem é que se dirige aos irmãos drogados, com hálito carregado pelo álcool, com as suas distonias mentais, pelo desprezo da sociedade, pela vizinhança que não dá importância à miséria humana? E o Silvio me convidou: Paulo, agora eu vou levá-lo a um trabalho intitulado Lavando Almas. Que negócio é isso, lavando almas? Eu comecei a perguntar a mim mesmo, porque nós estamos em Brasília com outra atividade, que é o banho do bem, mas lavando almas. E ele nos mostrou onde estava lá, os banheiros, as caixas, que ele se dirigiu a outro local para colocar água. A outra equipe já estava levando os perfumes, os cremes, o creme dental, a escova. A outra equipe já materializando os pães para matar a fome, a sede. Outra equipe já arrumando o vestuário daqueles que estavam lançados na sarjeta da vida, que muita gente não suporta o odor, que nem o hálito, muito menos conversar. Aí me deram a função de ficar deixando lentamente os homens entrarem, enquanto que o outro estava com as mulheres para que elas pudessem entrar no banheiro feminino e os homens no banheiro masculino. Até aí estava tudo bem, isso é normal. A gente sai da casa espírita com o propósito de fazer a caridade, de ajudar os outros, de fazer o bem. É a chamada fraternidade. A gente renuncia os nossos lares para fazer alguma coisa. A gente melhora naquele dia em direção a lavar os pés de Jesus, como Madalena lavou com seus cabelos. No dia que entendermos o que é lavar os pés de Jesus, quando esta casa aqui gritar, vamos trabalhar, não fica ninguém aqui, porque todos já entenderam o que devem fazer. Mas aí vem a parte que eu estou levando na minha alma e no meu coração hoje relativamente sensível. Foi quando eu observei aquelas pessoas ainda em choque entre si, falando do governo, de seus vícios e de outras coisas terrenas. Mas quando aquelas pessoas iam saindo do banheiro, havia uma transformação fisionômica, vibracional,
porque duvidei muito pelo que eu senti, sem ninguém perceber e ver. Enquanto aqueles nossos irmãos estavam tomando banho, as entidades amigas estavam ali aplicando passes na hora do banho. E tudo que estava de ruim, pela vida que levam, o que acontece conosco também, as entidades retiraram. Na aplicação do passe. E às vezes, sem chocar aqui ninguém, magoar, escolhemos uma casa espírita somente para tomar passe. Mas esquecemos que o passe, ele só se materializa em bondade quando você faz sua parte. Porque está escrito que é dando que se recebe. E se você não der, você não recebe. A lei de justiça e de caridade não dá nada de graça. Mas está escrito: dá de graça o que de graça recebeste. Mas só que, se nós não partirmos em direção aos passos de Jesus, os nossos caminhos serão sempre vazios e sem marcas. Por incrível que pareça, aquelas criaturas, quando saíam, o linguajar já era outro, a postura era outra. Da vivência das sucessivas vidas. E vamos abrir um parênteses aqui. Chico Xavier estava atendendo um grupo de pessoas, para não dizer milhares. E tinha um senhor do lado dele, que viera lá do Nordeste. Estava ali raspando aquele porroncazinho dele, que é o cigarro, o tabaco, e de vez em quando mastigando uma rapadura e um pedaço de carne seca, com aquele chapéu de couro, as unhas sujas, e ele lá. Aí alguém curioso perguntou: Chico, o que esse irmão está fazendo aí? O Chico educadamente disse: ô irmão, não sei, pergunte a ele, porque nós estamos ocupados agora. Aí alguém perguntou: Chico, aliás, meu irmão, o que é que você está fazendo aqui? Eu vim aqui para falar com o seu Chico. Mas o que é que você quer falar com o seu Chico? Não interessa, vim falar com o seu Chico. Ele era ruim. Tá bom. Todo mundo foi embora. E Chico ia se levantar e já ia embora. Emmanuel, seu mentor, disse: Chico, e atenção para o nosso irmão aqui, você não vai dar? Ah, sim. Você sabe quem é este ser aqui? Não. Você está necessitando de uma cirurgia espiritual hoje, quando sair do corpo. Porque hoje à noite aqui, todos nós que vamos dormir, vamos sair do corpo. Uns voltam para este recinto, outros vão para a balada, outros vão conversar com seus obsessores, ainda levar umas bofetadas também. Outros vão para uma sala de cura, vão visitar parentes, porque à noite nós voamos. Por isso que a gente acorda no outro dia: nossa, eu tive uma lembrança que eu estive com a minha mãe, com o meu pai, parece que conversei com eles, e conversamos mesmo. Só que graças ao véu do esquecimento, a gente vem e continua a vida. Aí Emmanuel falou para o Chico: esse aqui, apagado para o mundo, Chico, vai ser o seu cirurgião hoje à noite, que você precisa ser operado espiritualmente. Imagine isso. Um comedor de carne, de rapadura, fumando lá, era um espírito que já tinha uma relativa iluminação e estava apagado para o mundo. Mas à noite, quando ele saísse do corpo, ele ia se tornar um varão da medicina.
para aliviar as dores de Chico. Então, muito cuidado. Quando a gente estiver diante de uma pessoa insignificante, pobre, que não tem nada a oferecer, ainda perturba a gente, nós temos que ter fraternidade para com esta pessoa, porque a gente não sabe quem sai. E aí, aquelas criaturas que desceram para ali, já bem vestidas, porque ganhou shampoo, ganhou sabonete, recebeu o perfume nas axilas, as mulheres recebendo creme, os homens se penteando, se babeando, o barbeiro estava ali para cortar os cabelos. Desceu lá uma senhora, feliz da vida, com outro semblante, e olhando para as amigas e disse: viu? A ex-mendiga morreu lá dentro. Agora está aqui uma mulher cheirosa. E saiu com o seu lanche. Aquilo me tocou tanto. Mas aconteceu um fato natural na vida deles. Quando ela acabou de lanchar, ela foi direto para a calçada onde vivia. Foi dormir. Enquanto a gente tem um travesseiro macio, ela foi deitar na calçada dura, de lado, porque dói, passa para o outro lado, de bruço, dói, as pernas, volta do peito para cima. Mas a equipe que estava lá, estava fazendo o que Jesus nos pediu. Que amássemos o próximo como a nós mesmos. No dia que verdadeiramente nós alcançarmos o nosso cerne, para então começar a espocar o amor internamente, a gente vai explodir externamente, pelas nossas atitudes, porque ainda nos falta muito. Repito, de tudo que eu fiz, porque daqui a pouco estarei viajando, o Lavando Almas foi o melhor lugar que eu aprendi. Porque se faz também em Brasília. Mas quando eu digo que eu aprendi, é que essas almas aqui dedicadas, que já estão amadurecendo para o seu bem-estar material e espiritual, já está começando a compreender o que Jesus vem há 2019 anos pedindo. Se um dia você me visitar no cárcere, foi a mim que me desse um banho, que me desse um prato de comida, que me desse uma roupa, que me desse um lanche, uma palavra amiga, um aperto de mão, um abraço, foi a mim. Mas infelizmente, ainda a terra ainda está muito carente de amor. E não é preciso vir do alto, não. Tem que sair de cada um de nós. E aqueles 5 cadáveres estavam ali nos dando uma lição de vida. Como às vezes eu sou convidado para fazer uma pequena palestra em cemitério. Imagina. Falar para defunto. E quem disse que ele não está me ouvindo? Eu chego lá, todo mundo está chorando. Aí alguém chega, nos apresenta. Tem gente se tremendo lá, de tanto chorar. Nós somos tão cegos da nossa atual existência, que a gente não percebe que é mais um que está indicando o nosso caminho. Que vamos ficar daquele jeito,
para quem tem o mérito de desencarnar, deixando o corpo ainda em estado perfeito. Porque muitos explodem no ar, desaparecem no ar, muitos corpos são queimados, e por aí vai. Aí eu cheguei na cabeceira daquele que estava ali, amarelo, roxo, se decompondo, e as pessoas chorando, que é natural, é um querido que está indo, estava conversando com a gente, estava respirando, sorrindo, é natural as lágrimas, mas sempre é bom a gente falar que é mais um que está indicando o caminho de cada um aqui. Quando eu falei isso, o pessoal começou a enxugar as lágrimas, começou a acabar o desespero, porque eu disse mais: nós estamos indo para a nossa casa, mas um dia voltaremos para este local. Aí ninguém chorou mais. Porque as pessoas, como nós também, somos insensíveis diante de uma fatalidade biológica que vai acontecer conosco. E se aqui, na plateia que hoje nós temos aqui, estamos falando, alguém está apegado ao seu celular, à sua casa, ao seu carro, importado ou não, à sua namorada, ao seu marido, à sua mãe, vamos ter que nos separar um dia. E vamos deixar tudo. Tinha um companheiro no meu trabalho que ele chegava, exercia um cargo altíssimo. Ele passava pelo corredor e não falava com ninguém. Aquele peito, né, inchado, aquela postura orgulhosa, com a pasta presidente, porque tinha chegado de viagens a serviço. Se isolava em sua sala. Nem o rapaz queria colocar sobre sua mesa água e café, ele dava bom dia. Eu ficava olhando para ele. Vocês lembram daquele avião da Gol? Que o Legacy cortou embaixo e ele foi se desintegrando no ar. Ele estava naquele voo. Na segunda-feira, o corredor estava vazio, daquela personalidade. E aí o que o povo faz? Menos um orgulhoso. Porque o ser humano não livra a cara de ninguém, não. Por isso que Jesus falou: esse povo me ama com os lábios. Porque de tudo que eu estou fazendo aqui, esse povo ainda fala de mim, me persegue, me calunia, e vai até me crucificar. Então a vida que nós estamos levando, nós temos que fazer uma reflexão todos os dias, para vermos então como é que estamos agindo para o nosso bem-estar material. Estamos relativamente consciente e espiritual, porque quando a gente entrou por aquela porta ali e sentamos, estávamos vivos, e ao passarmos agora por ela, estaremos mais mortos, porque o relógio da nossa partida está encerrando esse cárcere biológico. Mas a gente não percebe isso. Tem gente que diz: eu não gosto de pensar nem na morte. Temos que pensar, gente, porque vamos partir um dia, querendo ou não, e temos que nos prepararmos para que não haja lá depois, não é, dos portais da imortalidade, aquele choque com aqueles que nós tivemos cara a cara, presente, e não fizemos nada. Porque o egoísmo
nos deixa distante da grande oportunidade de sermos fraternos, abnegados, e aquele alto amor que quando você se conquista, você começa a dividir o que você logrou. Todos os dias de reflexão. Por quê? Graças à doutrina espírita, que agora vem para nos consolar, para nos reeducar, esclarecer e deixar o ser humano consciente que ele está aqui na Terra para fazer alguma coisa em benefício de si mesmo. Se eu disser para vocês que eu já estou indo embora e não dei um mergulho na praia, no local certo, não é? Para não ser, para eu não me deparar, você já sabe por quê. Mas não me fez falta. Sabe por quê? Quando a gente ocupa o nosso tempo com Jesus, a gente nem sente falta disso. Eu vou tomar outros banhos, que eu sou de Belém do Pará, lá tem praia e tudo. Aqui não deu tempo. Mais tarde tomarei, curtirei o mar, agradecendo o povo das águas que está ali. Porque todos os quadrantes da terra são vigiados por espíritos que têm funções e missões. Por isso que a gente não pode entrar numa selva e sair quebrando os galhos, tem que pedir licença, porque ali tem cuidadores, tem fiscais espirituais. Porque a divindade zela pela terra. Infelizmente, na música que cantei ainda há pouco, repara a terra pobre, humilde e boa, enlameada ao temporal violento, a golpes rudes de granizo e vento, ouvida em paz a injúria que amargura. Estamos magoando a terra, incêndios, desmatamentos, a miséria aumenta cada vez mais, a toxomania cada vez mais, os nossos filhos estão sendo convidados à perdição, os pais deixaram de ser vigilantes, porque eu sou da época que eu era cobrado, eu sou da época do passe que estava pendurado atrás da porta. Alguém tem dúvida do que é? Era a bênção de um cinto, de uma corda. Mamãe realmente ela tinha. Era uma chinela rápida quando a gente não ouvia. Quando ela não alcançava a gente, ela tinha uma pontaria que não errava. Pega e traz para mim, imagina. Essa caminhada, levando o teu instrumento que vai marcar teu rumo. E quando a gente apanhava, a mamãe ainda mandava a gente se calar. Imagina, a gente com o couro ardendo tinha que se calar. Mas dizem por aí os estudiosos que essa violência choca. Choca sim. E nós estamos aqui conversando, mas não estamos aqui colocando mais fogo para que os pais sejam violentos com seus filhos. Jamais. Mas era aquela época, era assim. Mas hoje, o diálogo também não é fácil. Porque o pai vai suportar a ingratidão do filho, a falta de fraternidade. O pai vai ter que ser abnegado agora. Ele vai ter que colocar de dentro para fora o seu alto amor para conquistar o filho. Porque eles são justamente o que nós ofendemos e derrubamos no passado. Agora eles vêm na condição de filhos, mas são os inimigos que se apresentam
dentro dos nossos próprios lares. Enquanto a noiva está aqui perto do noivo, é aquele sorriso, não é? Eu te amo. A recíproca vem dele também, eu também. Na hora do altar, que alguém pergunta, na dor e na saúde, a qualquer momento eu estou perto dele, perto dele. É aquele beijo, é aquele mel. Depois começa o fel. Vamos nos descobrindo dentro de casa. Dois inimigos do passado tem que se suportarem, tem que colocar agora aquilo que na erraticidade, antes da sua reencarnação, prometeram que iriam fazer aqui na Terra. Porque não é fácil hoje em dia essa convivência a dois, um suportando o outro. Não é fácil. Não é fácil também no nosso clã familiar o pai educar filhos rebeldes, porque nós temos que buscar a autopaciência, a autobenevolência, a indulgência, o perdão, para conquistarmos aquela criatura milenar que está numa roupagem de filho, mas é o nosso cobrador do passado. Joana de Ângeles nos recomenda que é necessário redobrar o amor para que a dor não passe para outra existência. Ah, meus irmãos, em pleno século XXI que nós estamos, se nós não estudarmos esse tratado de psicologia que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ao bebermos aquelas páginas, nada mais é do que dicas para a nossa convivência atual. Porque o mundo precisa de silêncio. Nós estamos nos ofendendo muito rápido, nos agredindo. Ninguém está perdoando, compreendendo. E a espiritualidade amiga precisa de trabalhadores da última hora, porque essa espiritualidade está lavando as nossas almas também, nos colocando no banheiro e lá dentro, com uma limpeza adequada, possamos vestir então a roupa da fraternidade, da abnegação, para que possamos então receber os louros da vida espiritual. Quando hoje aqui cantando eu pedi para alguns que estavam conversando, com o celular ainda ligado, é para simplesmente agora ter a oportunidade de dizer para vocês, oxalá se vocês tivessem uma evidência para ver o que acontece lá fora. A fila de desencarnados para na ordem e com permissão para estarem aqui. Não são permitidas entradas de entidades que vêm bagunçar esse trabalho aqui santo, porque as entidades são santas, porque se purificaram através de muita dor e de sacrifício. Antes da nossa chegada aqui, as entidades isolam esse quadrante aqui, que chamamos de centro espírita, Ivone A. Pereira, nos protegendo, para que nada de mal aconteça conosco. Fora essas paredes aqui, é um salão imenso, de entidades que vêm macas, para receber o lenitivo da noite, da vibração de cada um aqui. Por isso, a nossa entrada na casa espírita já tem que ser em prece, para podermos então aqui sentar
e as entidades tirarem de alguns a vibração da fraternidade, da solidariedade, da caridade, fluidos salutares, para então fazer o que os nossos irmãos aqui fazem, para lavar almas que a gente não vê, mas elas estão necessitadas de um banho de luz. Este ambiente aqui é sério. Não se pode entrar aqui como se entra no cinema. Porque aqui, se caísse as nossas escamas nos olhos carnais, nós íamos ficar assustados com os aparelhos que são colocados aqui. Vocês não querem imaginar o que está acontecendo na sala de paz? As entidades que estão esperando cada um de nós. Porque independente do passista corporificado como nós, as entidades estão ali também para transmitir para o passista uma limpeza que a gente nem imagina como. Porque a misericórdia divina não desampara nenhum de nós. Perdoe-me por estar sendo intuído falar estas coisas, mas o tempo que nós estamos com a mente dispersa, num ambiente como este, venho com um livro edificante. Comecem a ler, enquanto não começa a atividade, porque isso é um tratamento também para aqueles que estão aqui, porque ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui de graça. Porque nós estamos aqui porque estamos necessitados. Precisamos de ajuda. Quantos não estão aqui em dor? Com depressão? Na sua soledade. Quantos não estão aqui suplicando, Senhor, me ajuda? Porque vocês não saíram de casa por acaso, como eu não saí de Brasília por acaso. Porque eu digo por experiência própria. Nesses momentos, na condição de servidor, e olhe lá, eu tenho alguns minutos de paz no tormento que eu vivo diário. Porque Jesus já nos advertira que nós teríamos aqui aflições, dores. Bezerra de Menezes, através da psicofonia de Divaldo Franco, disse que as arenas do passado estariam agora latentes em cada ser. As espadas, os cutelos, estariam ferindo agora o nosso próprio interior. E se nós não vigiássemos, iríamos começar a luta de novo, um contra os outros. E vou dar uma dica também a todos. Neste momento que estamos aqui, vibrem seus lares, para atrair entidades que moram lá sem assustar aqui ninguém. Para que elas possam, através do nosso pensamento, ser atraídas para este local aqui. Para ser lavadas também as suas almas, os seus espíritos. Porque eles nos acompanham. Eles analisam a nossa intenção, o nosso objetivo do dia, e vêm junto conosco, para saber para onde nós estamos. É necessário, enquanto estamos aqui, mentalizarmos o nosso ambiente de trabalho, principalmente o nosso chefe que nos persegue. E tem gente aqui que detesta o chefe. E cuidado com a vibração em direção a ele. Que seja a vibração cada vez mais de paz. Porque senão o tormento vai aumentar muito mais.
Então, eu gostaria de perguntar a todos, em cima do nosso singelo tema, alguém gostaria de fazer alguma pergunta em cima do que estamos conversando? Vocês estão em estado de meditação? Estamos em choque. Ah, olha só, acertou em cheio. Até hoje Jesus nos tem deixado em estado de choque. Porque quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo. A gente tenta fugir dele, mas o que está aqui agora nos atormenta. Sabe por quê? Quando a gente tenta melhorar, a gente fica obsediado. Porque não estamos acostumados a transformações. E essa obsessão não é dos espíritos, não. É o conflito que nós carregamos. Me disseram lá no centro que eu tenho que calar diante da ofensa. E eu chego aqui, esse miserável já está me xingando. Eu xingo ele também. Vamos crescer? Não vamos. Mas voltando à pergunta, depois do choque que o irmão falou, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Marcos, essa vez. Depois, é a primeira vez que eu presencio um choque dessa maneira. Deixa respirar um pouquinho, que acho que as pessoas já... Mas, gente, o que nós estamos conversando não é para afrontar ninguém, assustar ninguém. É porque deu certo comigo. Quando eu colocava o orgulho à minha frente, quando alguém se aproximava e dizia Paulo, entrava por aqui, saía por aqui. Isso é jeito de paraíso. Entra aqui e sai. Mas quando a vida me deu lambadas severas, eu voltei para pedir uma chance. E as coisas estão mudando para o Paulo, sabe por quê? Porque a gente está agora menos agressivo, menos orgulhoso, menos perseguidor. Nossa língua agora está mais educada, porque feria muitos outros. Desejava mal. A mente era desequilibrada todo o tempo. Revoltado com a vida. O suicídio me visitou. A obsessão. E sabe o que me disseram os espíritos numa sala de desobsessão? Ou você se curva agora, ou a gente vai fazer de você um nó. Quer dica melhor do que essa? Sabe o que eles me disseram depois de muito tempo na sala de desobsessão? Você está melhorando. Mas nós estamos te vigiando. Vacila. Revida. Para ver o que acontece contigo. Sabe por quê? Não é o demônio, não. Foi a nossa antifraternidade do passado. Eu feri. Por isso Jesus advertiu Pedro, não fica cortando a orelha dos outros não, que a tua vai ser cortada também. Guarda essa tua violência. Porque eu vou te dar um testemunho daqui a pouco. Jesus apanhou a noite inteira. Já de madrugada, cansado, torturado, ele ficou no local, que por sinal fantástico, mostrou o local onde ele ficou. Nesta posição, a noite inteira. Imagina. Mas na cruz ele disse, Pai, perdoa-nos. Ele não sabe o que faz.
quanto vamos agir assim? Proceder assim? Quando é que a gente vai olhar para aquele que nos persegue, o nosso algoz, o nosso verdugo, com aquele olhar manso e vibrando melhor para ele? Aí a gente não vai adoecer muito mais. A gente vai melhorar. Vou usar um linguajar que algumas entidades usam. Os caminhos vão se abrir. As coisas ficarão mais leves. E seremos intimamente mais felizes. Para encerrar, vou fazer uma pergunta que você nem imagina. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica aqui o nosso abraço fraterno a esta casa, a esses braços da caridade que nos ampararam, a amizade estreita que eu fiz com Silvio, o Moab é o causador de tudo isso, porque eu procurei aqui, mas ele teve a inspiração de escolher Silvio, que não me deu descanso até agora. Que bom encontrarmos nos caminhos de Jesus amigos e companheiros como vocês. Que o Senhor nos abençoe. Eu achei que eu deixava vocês sem dormir direito. Acho que vou ter que fazer um cursinho para ir lá para Brasília. Nós temos alguns avisos. Jacó, primeiro aqui. Boa noite, irmãos. Eu sou o Jacó, da Giseta do Tavares. Queremos fazer um convite para o senhor na noite de hoje. Você sabe que quem dirige obra social tem um grande desafio, né? Que é para manter as suas obras sociais. Sinto que eu diga aqui a dificuldade para manter aqui as atividades sociais da casa. Então, no dia 1º de outubro, o Lar José, juntamente com o Lar Pouso da Esperança, de Moab, nós vamos estar fazendo uma banda espírita de Brasília, chamada Banda Nova Luz. Essa banda vem fazer um show beneficente para as duas casas. Eles não estão cobrando nada, nem um centavo, só uma despesa de passagem, hospedagem para eles. Então vai ser dia 1º de outubro, uma terça-feira, às 20 horas, no Teatro Arthur Azevedo, certo? Aí é uma banda espírita, como eu falei, tem uma música belíssima, são remanescentes de coral, eles cantam em vozes. Tem sim. Então nós já passamos rapidamente. Passa o vídeo, por favor. Cada um de nós a própria parte abraçar.
Azevedo, às 20 horas. Esperamos todos vocês, familiares, amigos, para celebrar o mês. Até lá. Não é só devorar o que há nas páginas dos livros. Você sabe o edificar. Pois bem, irmãos, vocês estão vindo de boa vontade. É um show maravilhoso. Quem já assistiu, pode acompanhar no canal Banda Nova Luz, no YouTube, pelo canal deles. Eles são conhecidos como 14 bis no movimento espírita. Então tem a poesia deles, a música, muito interessante. Então todos os senhores estão convidados. Teatro Arthur Azevedo, investimento R$40 plateia e R$20 nos outros setores. Tá certo? Toda a renda vai ser dividida entre as duas casas, o Agisele e o Arcus, obras sociais. Tá bom, gente? Nós vamos estar ali fora dando mais esclarecimento. Quem quiser já adquirir o seu convite, convide os amigos. E nos dias de hoje, um programa com esse é interessante. A gente oferecer algo na contramão do que está acontecendo aí fora. Então é importante a gente estimular esses movimentos, a música, que vai trazer para nós um pouco de alento, de esperança, e refletirmos junto nas letras que vamos trazer. Tá bom, gente? Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Vamos deixar a venda aqui? A gente vai deixar os contatos, porque pelo teatro é meio complexo a venda. Né? Bom? Boa noite. Se quiser lugar marcado, e a gente está vendo na bilheteria do teatro, no Lar de José do Pouso. A gente vai ficar aqui, vai ficar as informações, tá? Aí não pode deixar, porque você tem que marcar o lugar. Tá bom? Obrigado. Bem, apenas relembrando vocês